A ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. Texto áureo. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. Verdade aplicada. O mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu a Jesus Cristo, está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Objetivos da lição: apresentar a participação do Espírito Santo, falar que o Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento e expor a presença do Espírito no ministério de Jesus. Texto de referência: Gênesis 1 e 2, Êxodo 31, 3, Ezequiel 2, 2, Mateus 4, 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo artifício. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Leituras complementares. Gênesis 41, 38 e 39. O Espírito Santo na era patriarcal. Juízes 3:10. O Espírito Santo no tempo dos juízes. Mateus 28:19. O Espírito Santo é Deus. Atos 10:38. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Romanos 8:14. O Espírito Santo é o nosso guia. E 2 Pedro 1:2. O Espírito Santo falou por meio dos profetas. Motivo de oração: ore para que tenhamos uma vida repleta do Espírito Santo. Introdução. O Espírito Santo, antes do evento no dia de Pentecostes, já estava presente na criação, na capacitação de juízes, reis e profetas, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo, ungindo-o e dirigindo-o ao longo de todo o seu ministério terreno, mesmo na sua morte e ressurreição. E este é o mesmo Espírito que ainda está conosco. Capítulo 1. O Espírito Santo na criação. Precisamos ter em mente que a atuação do Espírito Santo na terra ocorre muito antes do dia de Pentecostes relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Conforme observado, no livro de Gênesis presenciamos a palavra Espírito sendo mencionada pela primeira vez em Gênesis 1, versículo 2. Desse modo, evidenciado que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, participou de toda a obra da criação. Por seu incomensurável domínio sobre todas as coisas, Deus fez o mundo passar a existir. Hebreus 11, versículo 3. Entretanto, não podemos perder de vista que quando Deus trouxe a terra à existência, ela não estava pronta para ser habitada. Conectando o texto de Hebreus 11:3 com Gênesis 1 e 2, verifica-se então a obra do Espírito de Deus também na criação do universo, onde diz: ele se movia sobre a face das águas. Não é possível negar a ação do Espírito Santo na criação. O pastor Stanley Orton escreveu, abre aspas, a Bíblia nos apresenta quase imediatamente o Espírito de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ou seja, desabitada. E havia trevas sobre a face do abismo, que era o oceano primitivo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, versículo 1 ao 2. Assim, o Espírito de Deus está associado à atividade criadora de Deus. Na realidade,
A Bíblia atribui todas as obras de Deus, num sentido absoluto, a cada membro da Trindade, tanto individualmente como coletivamente. Cada uma das pessoas divinas tem a sua função específica. Todas elas, no entanto, operam em perfeita harmonia e cooperação em todo o tempo. Fecha aspas. O primeiro capítulo de Gênesis apresenta que a terra era sem forma e vazia, nos fazendo entender que a criação ainda estava inacabada e desordenada. Já os versículos subsequentes nos fazem saber que, mesmo diante deste caos, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Nesse texto, a expressão hebraica ruach está pautada ao vento ou ao ar que é, no contexto em questão, usada para referir-se ao Espírito de Deus. Desse modo, no primeiro momento da criação, quando a terra se encontrava ainda informe, o Espírito de Deus agiu de maneira sobrenatural em conjunto com a palavra de Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal escreve: o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando, se movendo sobre toda a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra hebraica por Espírito, em hebraico ruach, também pode ser traduzida por vento e fôlego. Por isso, o salmista testifica o papel do Espírito ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo seu Espírito, pelo ruach da sua boca. Salmo 33, versículo 6. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e a sustentar toda a criação. No Antigo Testamento não encontramos com assiduidade o termo Espírito Santo, diferentemente do que ocorre no Novo Testamento. Muito embora ele já permanecesse presente e operacional em toda a história bíblica, para ser mais preciso, desde a criação. A certeza dessa atuação do Espírito no Antigo Testamento também é atestada ao lermos o Salmo 104, versículo 30, que indica que o ato da criação foi possível pelo desempenho direto do Espírito Santo durante esse processo. Sobre esse assunto, podemos citar alguns textos que endossam o papel ativo do Espírito Santo na criação. Jó 26, 13, Jó 33, versículo 4, Salmo 33, versículo 6 e Salmo 104, versículos 29 ao 30. O apóstolo Pedro faz menção a ele como Deus em Atos 5, versículo 3 ao 4. E já o autor da carta aos Hebreus o chama de Espírito Eterno em Hebreus 9, versículo 14. O bispo primaz Manuel Ferreira acrescenta, abre aspas, o Espírito Santo participou e participa ativamente da criação. A sua ação, além de ininterrupta, é descrita pelo verbo merahefel como ação vivificadora. Como uma ave se assenta sobre os ovos para os incubar da vida, assim o Espírito de Deus, no seu ato de vivificar o caos, movia-se sobre ele. Coube ao Espírito Santo toda a ornamentação do universo, conforme lemos em Jó 26, 13. E a ele é atribuída e reconhecida a função de dar vida tanto espiritual como natural. A atuação do Espírito é constante desde a obra da criação, promovendo a geração de cada ser humano e renovando a face da terra, preservando o homem e as coisas criadas. Fecha aspas. No capítulo 1, nós aprendemos que o Espírito Santo produziu forma ao universo e tornou a terra adequada para abrigar a vida. Capítulo 2. É o Espírito Santo quem capacita o homem. No Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas
a realizar certas atividades como os reis, os artífices, sacerdotes, profetas e juízes. Essa capacitação individual, fruto da obra da ação do Espírito, oferecia ao homem uma aptidão para o seu serviço. Quando do rascunho do projeto divino na construção do tabernáculo, o Senhor Deus, por mediação do seu Espírito, inspirou 2 homens, Bezaleel e Aholiabe, para realizar a confecção de todos os utensílios do santuário nos dias de Moisés, conforme lemos em Êxodo 31, versículo 2 ao 11. Bezaleel era da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. Deus os encheu com o Espírito Santo para que tivessem a sabedoria necessária para trabalhar em todos os utensílios, para assim poderem confeccionar objetos de ouro, prata, cobre e madeira. O Espírito também os capacitou para poderem realizar toda a obra de mestre, ensinando aos outros as suas habilidades, conforme lemos em Êxodo 35, versículo 34. O pastor Stanley Horton acrescenta, abre aspas, todos podiam participar. Aqueles que tinham maiores recursos traziam ouro e prata, outros ofereciam bronze, que é o cobre. Mas em todas as situações, sempre há pessoas que nada possuem e nada sabem fazer. Estes se apresentavam para serem ensinados. Deus prometeu que encheria do Espírito Santo 2 homens, Bezaleel e Aholiabe, para aprimorar as suas habilidades e também para capacitá-los a ensinar os outros. Fecha aspas. Convém destacar que um profeta é um porta-voz, pois ele transmitia a mensagem que recebia de Deus para o povo. Era um embaixador de Deus na terra. Não é difícil perceber que no Antigo Testamento, Deus, através do seu Espírito, usou homens para falar com seu povo. Assim, quando um profeta fala pelo Espírito, é como se o próprio Deus estivesse falando. Deuteronômio 18, 22. Pedro diz na sua carta que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para falarem em nome do Senhor. 2 Pedro 1, 21. Existe um grupo de pessoas no Antigo Testamento que Deus os encheu com seu Espírito para serem responsáveis em comunicar os seus oráculos ao povo, aos reis e às nações. Nós estamos aqui falando dos profetas. O autor da carta aos Hebreus corrobora com esse pensamento quando diz que, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou aos pais pelos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Em Ezequiel 2, versículo 2, vemos o profeta recebendo o Espírito de Deus. Daniel, outro profeta, que mesmo morando na Babilônia, também tinha o Espírito de Deus. Entre outros profetas que Deus chamou no passado, podemos destacar o profeta Isaías, Jeremias, Oséias, Amós e outros. A Bíblia constrói uma abordagem motivadora sobre a ação do Espírito na vida dos 2 primeiros reis de Israel. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, somos informados que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, fazendo dele um novo homem. Infelizmente, Saul não deu a devida importância a esta unção, vindo a perder anos mais tarde. Outro rei na história que teve a companhia do Espírito Santo foi o rei Davi, que, diferentemente de Saul, soube valorizar esta unção, ao ponto de pedir a Deus que não lançasse fora da sua presença e que não retirasse dele o seu Espírito Santo. Isso está narrado no Salmo 51, versículo 11, fazendo-nos ver que a graça está disponível e ao alcance de todos. Conforme dito por Paulo, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. O pastor César Rosa de Melo considera, abre aspas,
O outro rei de Israel que teve a sua vida mudada pelo Espírito de Deus foi Davi. Através da unção recebida, Davi tocava a harpa e o espírito mau deixava Saul. Derrotou o gigante Golias e enfrentou grandes batalhas em sua vida. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Enquanto Davi vivia sob o domínio do Espírito Santo, ele conseguiu tomar as decisões certas para o fortalecimento de sua vida, família e reinado. Fecha aspas. No capítulo 2, nós aprendemos que Deus, através dos tempos, capacita com seu Espírito pessoas para serem usadas nas mais diversas áreas da vida. Capítulo 3. O Espírito Santo nos Evangelhos. O tempo anterior da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é caracterizado por um amplo esfriamento espiritual, principalmente entre aqueles que estavam mais envolvidos com a leitura e o estudo das Escrituras e com o serviço no templo, a saber, os escribas, os fariseus e os sacerdotes. Podemos ver isso nos Evangelhos, quando em seus discursos, Jesus falava sobre o estado de desvio espiritual em que viviam os líderes religiosos. Mateus capítulo 23. Assim é possível perceber que neste tempo, o povo passava por um momento de desvio e esfriamento espiritual, por não terem condutores espirituais comprometidos com as verdades sagradas. Na Bíblia, vemos que Jesus, ao assumir a sua natureza humana, encontrou aqui um triste estado espiritual do mundo. É triste observar que ele se deparou com a resistência dos líderes religiosos que faziam de Jerusalém um ambiente marcado por desordens e agitações em níveis religiosos e políticos. Fazendo uma leitura com mais vagar na Bíblia, assistimos que as referências sobre os líderes de Israel são as piores possíveis. Estes homens viviam mergulhados em uma frieza espiritual que os fazia viver afastados totalmente do Criador. O contexto social, político e religioso nos tempos de Jesus revela a decadência espiritual em que se encontravam muitos que faziam parte de diversos grupos políticos religiosos, como, por exemplo, os saduceus, os fariseus e os herodianos. Foi um tempo marcado pela soberba, pelo materialismo, interesses políticos, hipocrisia e legalismo. Contudo, mesmo neste ambiente tão corrupto, os evangelhos revelam que o Espírito Santo estava ativo na vida de muitos que não se desviaram dos princípios das Escrituras Sagradas, mas permaneciam tementes a Deus, sinceros em suas práticas religiosas, aguardando com paciência a chegada do Messias, vivendo uma vida reta e justa. Temos como exemplo João Batista, Maria, Isabel, Zacarias e Simeão. O profeta Isaías havia profetizado que o Messias seria revestido do Espírito do Senhor e que este mesmo Espírito repousaria definitivamente sobre o rebento do tronco de Jessé, conforme lemos em Isaías 11, versículo 1 e 2. Essa profecia se cumpriu no nascimento de Jesus, pois, de acordo com Mateus 1,18, Maria se achou grávida por obra do Espírito Santo. Lucas nos mostra que Jesus crescia e se fortalecia em espírito e cheio de sabedoria. Lucas 2, versículo 40. Até mesmo na hora de seu batismo em águas, vemos a manifestação do Espírito em forma de pomba sobre ele. Mateus 3, versículo 16 e 17. Foi o Espírito que levou Jesus para ser tentado ao deserto, conforme lemos em Lucas 4, versículo 1, e esteve com ele em todo o seu ministério público. Manuel Ferreira escreve, abre aspas, o ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo.
pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, proclamar a abertura da prisão aos presos e consolar os tristes. Pelo Espírito Santo, Jesus ofereceu-se a si mesmo pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Fecha aspas. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta que aquelas 120 pessoas seguiram as orientações de Jesus. E quando estavam reunidos no cenáculo, a promessa feita pelo Mestre foi literalmente cumprida e o Espírito Santo desceu sobre eles. Que a mesma coisa venha acontecer com todos nós, que sejamos cheios do Espírito Santo, como os irmãos nos dias de Pentecostes. O escritor Douglas Batista afirmou que Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. A unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Atos 2:33. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. No capítulo 3, nós aprendemos que a atuação do Espírito Santo em Cristo aponta para a união perfeita em todos os aspectos. Conclusão. Na Bíblia, podemos compilar todo um conjunto de elementos que demonstram que o Espírito Santo sempre esteve presente ao longo dos diversos momentos registrados na Bíblia. Desde o livro de Gênesis, em Gênesis 1, versículo 1 ao 2, até o livro de Apocalipse, Apocalipse 22, versículo 17. O mesmo Espírito de Deus continua ativo hoje. Amém. Compartilhe com seus contatos e nos ajude a propagar o conhecimento da Palavra de Deus.